Bom dia, galera, tudo bem? Atualizando essa semana, né? Essa semana acabou a mamata, né? Eu tava descansando de férias um pouco, né? Voltei ao trabalho, voltei a trabalhar, tô numa empresa nova e por conta disso, né? Eu não vou fazer aqueles vídeos longos de 30 minutos e tal, creio eu, né? Porque eu não vou ter mais tanto conteúdo para ficar gravando durante a semana, né? Mas eu vou continuar assim com as reflexões. Vou fazer algumas coisas legais, né? As coisas que eu aprendi como pessoa durante esse período, né? Algumas mais recentes, outras não. Vou falar um pouco de livros também. Os vídeos vão ser provavelmente um pouco mais curtos, não sei, né? Também, né? Começando sua rotina essa semana, então não sei como é que vai se comportar, mas eu acho que vai ser um pouco mais curto, porém ainda assim bem intuitivos e tal, como, né, o mesmo formato. Tive um barulho de fundo porque o Bartolomeu tá usando o banheiro e ele não consegue usar o banheiro sem fazer um escândalo total. Ele fica arranhando a parede da caixinha de areia dele. E para esse fim de semana eu pretendo fazer uma leitura. Eu vou para um parque, né, que tem aqui na minha cidade, parque ecológico, tá? Não é parque de diversões, para fazer umas leituras de alguns poemas, né, de um livro de um amigo meu que eu comprei, que é o Rodrigo Santana. Vou deixar o arroba dele, né, aqui em cima ou em algum lugar por aqui, para vocês seguirem lá ele no Instagram, e se quiserem comprar o livro dele, poderem comprar também. É um livro curto, né, de alguns poemas que ele escreveu, e ele fez alguns desenhos também. Tá bem bonito, né? Eu não li ainda de cabo a rabo, né? Então eu não posso dizer muito, mas ao que eu vi assim de início tá bem bonito, né? E os poemas são criações dele mesmo, então vale a pena conferir. Eu acho legal essas coisas de autor independente. E a minha amiga toca bateria e hoje ela vai fazer show, né? Um show com uma banda só de mulheres em um barzinho. E por conta do Dia da Mulher, então já deixo o meu adianto, né, de Feliz Dia das Mulheres para todas as mulheres que assistem. Muito obrigado por existirem em nossas vidas. Sem vocês, nós não seríamos nada, o mundo não seria nada. Então, muito obrigado por existirem. Então ela vai tocar em um barzinho, né, com essa banda dela. Ela tá aprendendo bateria, já tá tocando muito bem já, ela tá de parabéns. Ela toca muito bem, em pouco tempo assim ela já tá arregaçando já. Então eu vou de noite lá. Eu não costumo ir em bares, né, não costumo beber mais. Porém, para prestigiar uma amiga de longa data, eu vou ir sim. Vai ser bem legal, vou mostrar pra vocês como é que vai ser tudo. E, né, de praxe, né, tô aqui limpando a casa, né, por enquanto, para daqui a pouco eu sair lá no parque. E lá no parque eu vou ler um pouco, né, o poema, e vou fazer uma reflexão bem legal no meio da natureza, que eu acho legal fazer isso, né, para mostrar pra vocês uma paisagem também mais bonita e diferente, né, do apartamento. E vamos que vamos. Como é que foi a semana de vocês? Foi legal? A minha tá sendo maravilhosa e cansativa, mas muito produtiva. Casa limpa, certinha, agora é hora de almoçar. Olha só, eu adoro muffin. É muito bom. Esse de morango aqui eu acho que é um dos que eu mais gosto, de morango e o de uva. É muito gostoso. Não sei se vocês já beberam muffin. Ele vinha naqueles saquinhos, né, tipo daquele leite barriguinha mole, só que vinha muffin, né? Aí estão fazendo de caixa. Já faz uns anos que eles fazem de caixa, porém eu acho muito bom. Bebida de otaku, mas é muito gostoso. Se vocês nunca beberam, experimentem, é bom demais. Chegando no parque, é muito bonito já a entrada. Eu adoro esse tipo de planta, de árvore que cresce esse tipo de flor mais coloridinha, né? Acho muito bonito. Aqui é um local bem bonito para isso mesmo, para vir, pra relaxar, para ler, para curtir um pouco o dia, se afastar um pouco da cidade e ficar mais próximo da natureza. Eu achei legal vir gravar, né, para gravar aqui as reflexões aqui hoje, porque as reflexões estão vindo de um livro que eu tô lendo, eu vou mostrar pra vocês quando chegar lá, e elas são bem profundas, então eu acho legal me conectar com a natureza para passar legal, sem nenhum tipo de, de interrupção mental ou espiritual.
trazer pra vocês algo bem legal. E tô bem feliz, bem feliz de estar aqui hoje. O clima tá gostoso, não tá um sol muito forte, tem algumas nuvens. Não acho que vai chover, né? Apesar de ser São Paulo, a gente nunca sabe. Mas bem legal. Ali na frente já é a entrada oficial do parque. E eu vou chegar em um local que eu gosto bastante de ficar, que é onde tem uma árvore gigante central. E é lá que eu vou fazer minha reflexão. Caso não tenha muita gente próximo também, né? Que eu não quero incomodar as pessoas, né? Que estiver fazendo piquenique, essas coisas. Mas eu acho que não. A galera costuma vir mais de domingo pra cá em família. E o horário também, né? Tá. Agora são 4 horas da tarde aqui. O parque fecha às 6, eu vou ficar pouco tempo. Vou ficar só até umas 5h30, 5h40. Depois eu vou embora. E muito bonito. Eu gosto desse lugar. Cheguei aqui, tô estilo mochileiro. Dentro do parque já. A paisagem aqui é muito bonita, olha só. Muito branda. Vou vir pra cá, que é o caminho da árvore, que é um caminho muito bom. Aqui tem geralmente bicicleta para alugar também. Tem muitas trilhas dentro do meio do mato para passar com bike e tal. Antigamente até podia acampar aqui. Agora eles não permitem mais acampar, né? Porque tinha uma galera que tava vindo pra, né, usar drogas de noite, essas coisas, né? Então os guardas proibiram, né? Então, nossa, tá bem cuidado aqui, tá? A grama tá bonitinha, as árvores estão bem florescidas. Nossa, o caminho aqui tá muito bom. Esse aqui é um dos caminhos aqui que eu mais gosto. É bem grande mesmo o lugar. Fazia tempo que eu não vinha, eu ainda sei o caminho de cor, ainda bem, não esqueci. Mas que é muito bom de ficar. Eu tirei o som, né, que eu tava de fone ouvindo música, tirei pra ouvir o som da natureza. Acabei de chegar aqui, né? Começou a chover pra variar. uns chuviscos e tal, né? Então a galera jogando futebol e tal. Mas vamos lá. Gente, queria falar com vocês sobre crenças. Quando eu falo crenças, não são crenças religiosas, né? Podem ser também, podem entrar dentro desse ritmo, né? Mas, no geral, crenças que você adquire de criação mesmo. Pode ser da sua família, pode ser... Eu vou caminhando com vocês enquanto isso. Pode ser da família, pode ser crenças que você absorveu, vivenciou durante sua vida inteira, né? Tá um pouco vento. Deixa eu ficar contra o vento aqui. Isso. Crenças que você adquiriu aí da sua família com o tempo, né? Vendo sua mãe, seus pais. Começando a chover aqui, eu vou me esconder em algum lugar para esperar passar a chuva. Pronto, vou ficar por aqui. E essas crenças são bem limitantes, né? Acaba limitando as pessoas sobre diversas coisas, né? Pronto. Sobre diversas coisas. Se tiver um barulho de fundo é o vento, tá bem forte. E essas crenças limitam muito a gente, porque vem geralmente dos nossos pais e passa pra gente. E a gente cresce com esse tipo de limitação na cabeça, né? Por exemplo, uma pessoa que viveu num ambiente familiar, onde os pais são afastados ali, né? Não tem convívio legal, não conversa com a criança. A criança acaba crescendo com essa necessidade de aprovação e de carência, né? A criança cresce com esse tipo de carência e acaba que ela cresce e vira um adulto que é totalmente dependente emocionalmente de alguém. E essa dependência causa muitos problemas na vida. Causa violência, pode causar frustrações e diversas coisas, né? E... nossa, olha só como é bonito o lugar. Frustrações e tal. E aí cresce uma pessoa que ela aceita qualquer tipo de pessoa na vida dela e busca muito isso. E esse tipo de busca não é nada saudável, porque traz pra pessoa o quê? Traz como se fosse uma dependência de pessoas horrível, né? E aí se torna aquela pessoa que conhece alguém na internet ou em qualquer outro lugar, né? E acaba gostando muito rápido dessa pessoa e acaba sufocando ela de alguma forma, né? Então você acaba criando o apego e a dependência dessa pessoa. E aí vira aquele tipo de relacionamento que você fica controlando, né? Querendo controlar a situação. E a gente não pode querer controlar aquilo que está fora da nossa situação, né? Então vamos supor, você se torna aquele tipo de pessoa que fica stalkeando a pessoa quando ela demora para te responder, fica toda hora ali olhando para ver se ela visualizou a sua mensagem e fica frustrado por conta disso, obviamente, né? Porque a frustração, a falta de carinho que você teve na infância traz esse tipo de dependência.
Você busca na pessoa a aprovação que você não teve dos seus pais, por exemplo. E aí você não tem e você fica buscando, sabe, ilimitadamente esse tipo de ação na sua vida. E acaba te limitando muito em outras questões da sua área da vida. Você acaba não vendo o mundo como ele é. Você acaba vendo o mundo como se tudo, se sempre faltasse algo pra você, sabe? Como se nada fosse o suficiente. Você sempre tem que ter alguém ali pra te controlar. Tá tendo aniversário aqui, muito bonitinho, as pessoas vêm fazer aniversário. A chuva até que tá fraca, mas tá com bastante vento, né? Mas continua no raciocínio. E esse tipo de coisa te limita muito, te causa uma energia muito ruim, porque você não consegue focar, você não consegue mentalizar outras coisas na sua vida. Você acha que aquela pessoa, que aquela situação é o único caminho na sua vida. E a gente acaba esquecendo que a vida ela é feita de diversos caminhos, né? Faz só a ventania que tá tendo. Diversos caminhos. Quando tava vindo pra cá tava sol, olha só. Já tá vindo. Se eu cortar do nada e aparecer em casa é porque tava chovendo muito e não deu pra continuar gravando aqui, tá bom? Então, esse tipo de ação, ele tem que ser muito repensado e analisado na nossa vida. A gente tem que pensar assim, opa, conhecer uma pessoa, eu tô muito focado em que ela me responda, eu tô muito focado em pensando nela o dia inteiro. Se ela demora para me responder, eu fico frustrado, eu fico querendo controlar essa situação, porque isso se torna um controle, né? E isso também acontece quando você entra no próprio relacionamento com a pessoa, não é só quando você está ali naquela fase de conhecer, né? No próprio relacionamento isso também já entra, né? Já conta ali. Porque é o quê? Às vezes você tá com a pessoa não porque você gosta dela, às vezes você tá com aquela pessoa porque você viu algo nela que te remete ao seu passado, entendeu? Você está suprindo uma carência do seu passado em uma pessoa. E vamos supor, uma pessoa que é muito carinhosa com você e tal, legal, é essencial, tem que ser realmente, né? Tem que ser recíproca. Mas você tem que analisar, eu realmente gosto dessa pessoa ou eu gosto da forma como ela me trata? A gente tem que ter sempre esse tipo de análise na nossa cabeça, porque isso aí se torna uma frustração e acaba alimentando essa frustração no relacionamento, não se torna saudável com o tempo, porque você vai querer ser controlador. E quando a pessoa estiver um pouco ausente, você vai sentir falta daquilo muito rápido. E entendeu? A gente tem que focar em nós mesmos, né? Não em como a pessoa trata a gente tem que focar em como nós nos tratamos. E isso é uma vivência muito interessante de se fazer. Então fica o questionamento na minha vida, aliás, o meu questionamento a vocês, né? Para vocês analisarem, né? Como se fosse um exercício. Você tá com uma pessoa porque você gosta dela ou porque você gosta do que ela te propõe, do que ela te proporciona, né? No caso, uma vida financeira legal, no caso é uma pessoa que paga tudo pra você, ou é uma pessoa que ela te administra ali emocionalmente, né? Ou você tenta administrar ela emocionalmente e dá certo. Então é uma questão disso mesmo, de controle. A gente tem que saber como que o controle é feito e se ele está sendo feito na nossa vida ou se nós estamos sendo controlados, porque pode ser também o outro lado, né? A gente está com uma pessoa que ela vê a gente dessa forma e fica tentando nos controlar, né? E o controle nunca vai ser uma energia muito boa. Tá dando uma ventania muito forte e talvez esteja meio que impactando um pouco aqui no barulho de fundo, mas acho que não também. Qualquer coisa eu tiro um pouco o ruído. Então a gente tem que estar analisando essas partes da nossa vida para que nós não sejamos controlados e não controlemos as pessoas. E questão de ajuda também, né? A gente pode sim ajudar as pessoas, mas a gente não pode fazer as coisas por ela. Às vezes uma pessoa está precisando de ajuda e aí você oferece uma ajuda e ela quer que você faça tudo por ela ali. Isso não é ajuda, ela está só jogando a responsabilidade dos problemas dela para cima de você. Então isso tudo tem que ser analisado. Os pontos, né? Porque quem te ama de verdade está com você por você e não por coisas somente que você proporciona, entendeu? Gente, eu vou me esconder em algum lugar aqui porque tá chovendo muito e o meu celular vai começar a molhar. Bom, agora deu uma diminuída aqui na chuva. Eu já vou continuar o meu caminho, né? Chuva rápida até, foi tranquilo, só que tá bastante vento ainda. Não sei se vai impactar muito aí no áudio, mas vamos lá. Então, e aí a gente tem que fazer esse tipo de análise da nossa vida, porque muitos dos nossos padrões... Aí, vento... Então, gente, a gente tem que analisar esse tipo de padrões na nossa vida. Muitos dos nossos padrões vêm de crenças que a gente adquiriu quando crianças, na nossa criação em si, né? Se nós tivemos pais ausentes, ou pais que cobravam muito questão de ensino, né? Ou pais que não deixavam você sair muito na rua, ou pais que não te davam o mínimo de calor emocional, ou se você foi uma criança que foi muito
sabe, cortada, sabe? Você ia dar uma opinião sobre algo e seus pais falavam, olha, criança não tem opinião sobre isso. Isso é totalmente errado. Todas as crianças têm que ter opinião sobre algo, porque não é só porque é criança que não tem opinião, né? E aí cresce realmente com esse tipo de padrão de carência. E aí acaba não conseguindo administrar legal a vida, não consegue administrar legal um relacionamento, fica apegado em tudo. E aí é uma pessoa que cresce totalmente dependente de carência mesmo. E aí não consegue enxergar como é que a vida é bela sem esse tipo de sentimento, né? A gente não precisa de estar sempre tendo a aprovação de alguém ou tendo um afeto, sabe, a todo momento para conseguir ser feliz. Tem diversas coisas no mundo que podem trazer felicidade, trazem inclusive, mesmo sem a gente ter esse tipo de aprovação constante, sabe? Mesmo sem alguém, tipo, estar perto de você ali sempre. Então a gente tem que aprender a se amar. A partir do momento que você entende essas coisas, você começa a se amar. Você começa a criar os seus próprios padrões, não a repetir padrões dos seus pais. Vento de novo, ô vento! Sou muito grato a você, vento, mas dá um tempo aí, por favor. Então a gente acaba começando a criar os nossos próprios padrões, entendeu? Porque a maioria dos padrões que a gente vive hoje em dia são reflexos, não são nossos, né? Então a gente tem que aprender a analisar a nossa vida. Então fica aí, o exercício de hoje mesmo, para essa semana, analise a sua vida, escreva em um papel quais eram os padrões que os seus pais tinham na sua vida e quais são as dificuldades que você tem socialmente e emocionalmente hoje falando, né? Se você tem dificuldade em manter um relacionamento, amizades, se você coloca um plano na sua cabeça e aquele plano se torna único e quando ele não dá certo você se frustra e você acaba esquecendo que existem outras formas de se viver a vida, de se ter planos, né? E de seguir, né? Agora dá uma parada legal, dá pra gravar melhor. Então fica legal você fazer isso, né? Você coloca em um papel ali, né? Como você foi criado, como você era quando você era criança. Para você analisar se os padrões que você tem hoje em dia são seus ou são falhas, né? Eu digo falhas porque, sim, nossos pais erram, né? Eles são seres humanos e todo ser humano erra, né? Ou se são, tipo, falhas dos nossos pais que nós estamos trazendo, né? Nós estamos querendo cobrir na nossa vida. E isso acontece em muitos casos de violência também, muitas pessoas se tornam violentas, verbalmente falando, algumas em níveis extremos, né, fisicamente falando, por conta desses padrões de criação que a gente toma. E são crenças, a gente leva o nosso inconsciente como se fosse uma crença, né? É como se você estivesse em uma religião mesmo, que, opa, você tem pra você aquilo e nada pode mudar aquilo, porque é como se fosse uma crença, totalmente uma crença. Então verifique as crenças que você está tendo hoje, ultimamente, né? Eu estou fazendo muito isso esse mês, eu estou analisando completamente as crenças que eu levei da minha infância para frente, os padrões que foram criados. Eu, por exemplo, eu fui criado sem o meu pai, eu não tive pai, eu fui criado pela minha mãe. Ela sempre falava que ela era mãe e pai ao mesmo tempo, mas não é assim. Um pai nunca vai substituir uma mãe, e uma mãe nunca vai substituir um pai. Não é só porque uma mãe cria um filho que ela é pai dele também, não. Ela é mãe dele, ele é um filho com mãe sem pai, e vice-versa, né? Se um filho for criado por um pai sem uma mãe, ele não substitui o outro, né? Então aconteceu isso muito comigo. Eu comecei a ver alguns padrões na minha vida por agora, sabe? Que eu não tinha essa noção. Eu achava que era comum, que era meu, mas não é. É coisa de criação mesmo, sabe? A gente vai crescendo e vai criando certos padrões. Nossos pais também tiveram os padrões deles, que foram passados pelos avós e assim por diante. Só que quando você começa a se amar e se autoconhecer, você começa a perceber que você tem os seus próprios padrões e eles ficam adormecidos dentro de você. Então você tem que se conhecer. Nada é ensinado pra gente sobre nós. A gente simplesmente consegue acessar esses conhecimentos que a gente já tem, só que ficam no nosso subconsciente, né? Ele fica dentro da nossa mente, mais profundo ali. Então a gente precisa de acessar, precisa se autoconhecer. Como a gente faz esse autoconhecimento? Analisando as etapas da nossa vida, os aspectos, analisando a nossa infância, principalmente a infância, porque é na infância que a gente está absorvendo esses padrões, né? É ali que a gente está aprendendo as coisas. Então é ali que a gente passa a criar esses padrões, né? Na nossa mente e no nosso agir. Então seria muito legal vocês fazerem essa análise de vocês. Eu estou fazendo a minha já. Eu estou lendo um livro muito bom chamado Cordatus. Ele é um livro da Margarete, da Casa do Consolador. Ela é especialista, ela é formada, ela escreveu diversos livros. E esse livro, ele é de psicanálise.
mas com foco em autodesenvolvimento mesmo. Então ele traz essas questões assim do nosso autodesenvolvimento com as questões da psicanálise em si, explicando o cérebro mesmo, como é que ele funciona, né? Como é que ele trabalha para que muitos padrões sejam criados em nossa vida, né? Tem outros temas também que eu vou abordar nos demais vídeos, né? Porque eu achei esse livro cheio de conteúdo muito bom. E agora eu não vou mostrar pra vocês porque o tempo tá fechando, né? Então pode ser que chova de novo. Mas quando eu chegar na minha casa eu vou mostrar o livro. Eu ia ler alguns poemas aqui hoje também. Trouxe até o livro de poemas do meu amigo. Só que vai ter que ficar pra quando eu chegar em casa, porque esse clima aqui fica meio difícil, né? Pode ser que molhe o livro e tal. Então eu vou ficando por aqui. E logo menos eu coloco as fontes e explico bonitinho sobre os livros pra vocês, tá bom? Analisem os seus padrões, porque provavelmente eles não vieram de vocês. Depois de uma chuva rápida, muito vento, sol se abrindo ali entre as nuvens. São Paulo é assim mesmo, já começa a esfriar. Olha como tá ventando. Só foi eu pisar aqui pra começar a gravar, começou, tava mó sol. É assim que fica um jogo jogando em uma TV quando não comporta os pixels. Olha só, coloquei essa TV no meu quarto, ela ficava na sala, né? Aí eu comprei uma maior pra sala e coloquei essa aqui no meu quarto. Quem disse que eu uso? Ela tá aqui, tipo, desligada já faz mal tempo. Não sei se zoa a TV ficar desligada por tanto tempo, né? Vai fazer, um mês e meio mais ou menos, né? Eu vou ver se eu ligo ela periodicamente. Tem um machado aqui. Esse machado aqui, gente, é porque antigamente eu fazia muita fogueira onde eu morava, né? Que eu morava numa área mais, com mato assim, tal, né? Mais rural, digamos assim. E aí quando chegava a época de frio, a gente fazia bastante fogueira. E era bem legal fazer as fogueiras. Aí eu guardei o machado como recordação, ele fica aqui no meu quarto. Quem não me conhece quando vem aqui, acho que eu sou meio doido, mas não. Esse machado aí tinha um propósito, não é à toa, né? Eu não comprei ele à toa. Ó o garotão aqui, já subi na cama, né, meu bebê? Hoje eu acordei e ele tava lá tomando sol. E tava muito quente, mesmo assim ele tava no sol. Coloquei a mão nele, ele tava pelando. E ele gosta, não sei como ele gosta tanto e aguenta ficar nesse tipo de ambiente. Esse guarda-roupa aqui, ó, eu comprei o apartamento e já veio já, né, com ele, né? E... meu, eu acho muito estranho isso, eu acho muito feio, na verdade. Quem é que teve a brilhante ideia de colocar divisória no espelho, né? Em vez de ser um espelho inteiriço, né? Não, tem divisória, ó. Nossa, que ridículo. Aí você vai tirar uma foto no espelho e fica metade pra cima, um corte no meio e a outra metade. Muito ridículo, né? Bom dia, gente. Olha só, domingo, né? Ontem foi um dia bastante corrido, né? Fui até o parque pra gravar reflexão pra vocês. Eu acordei agora, então a minha voz vai estar mais grave mesmo, que eu acabei de acordar. E eu vim trazer também agora os livros, né? Que eu estou lendo, né? Mostrando pra vocês. Esse daqui é o livro que eu estou usando um pouco para reflexões, que é o Cordato Zoom, da Margaret Atwood, né? É um livro muito bom de psicanálise ali, mais focado no autoconhecimento. Então a linguagem dele não é difícil, é uma linguagem fácil. Não é só porque é um livro de psicanálise que vai ter uma linguagem difícil ali, né, de se entender. É bem tranquilo de se entender e ele passa uns exercícios muito legais para você se autoanalisar, né, fazer as análises da sua vida para ver se você está tendo aqueles padrões. Utilizo muito ele para fazer as reflexões aqui no canal e também para refletir a minha vida normal, né, no dia a dia eu utilizo ele para isso. É um livro muito bom, gosto pra caramba dele. Tô gostando, né, e acho que ele só tem a agregar só. E o outro é esse daqui, ó.
é esse aqui, do meu amigo, Rodrigo, que é o Nas Entrelinhas do Amor. Ele é um livro de poesias curtinhas, né? Então ele não é um livro grosso, ele é um livro mais curtinho. Eu tô usando ele para quebrar um pouco o clima ali, né? Tipo, tô olhando aqui um livro de psicanálise, né? Então eu tô quebrando um pouco o clima com ele, né? Que aí eu vou lá, leio alguns capítulos, né? Ali do livro do Cordato, depois eu vou lá, leio um poema ou dois desse daqui, né? Então eu tô mesclando eles. Livro muito bom. Eu vou deixar o Instagram dele aqui no card, aqui em cima aqui, né? Ou em algum nome aqui em cima ou embaixo, para vocês adquirirem, né? O livro dele. Ele é um autor independente, né? Todos os poemas aqui são dele mesmo, ele não pega de ninguém, ele só se inspira, né? Provavelmente. E são muito fofinhos, bonitos, sabe? Eu gosto. Ele dá uma quebra realmente ali no seu dia ali, né? Tipo, se você tá tendo um dia às vezes meio carregado, você lê um pouquinho aqui, ele dá uma quebra. Então ele traz essa paz de espírito bem boa. E você tá iniciando. Essa semana foi uma semana bastante corrida, né? Eu voltei realmente a trabalhar, então né, eu não gravei muitas coisas durante a semana, até porque eu saio cedo, volto tarde da academia também, então não dá tempo basicamente de eu chegar em casa, tomar banho, comer, descansar e já ir dormir, sabe? Já ir dormir, então dia de semana minha é bem corrida. Nos fins de semana que eu consigo fazer mais com um pouco de conteúdo, falar alguma coisa a mais, porém foi uma semana bem proveitosa, eu gostei bastante, espero que vocês também tenham gostado e aproveitado bastante a semana de vocês. Hoje é domingo, tá um dia nublado aqui em São Paulo, aqui em Cotia. Provavelmente vai chover. E então é um dia que eu vou ficar mais caseiro. Vou editar o vídeo, né, logicamente. Ficar mais caseiro e editar o vídeo para postar depois. Fazer as minhas comidas da semana. E iniciar mais uma semana aí abençoada de trabalho. E bastante força e energia. Que eu preciso, é necessário isso. Para que a gente siga os nossos dias. Sem reclamar, agradecendo. Sempre e seguindo em frente. Muito obrigado por ter assistido até aqui, agradeço. Espero que vocês tenham tirado algo bom da reflexão. E é isso.